segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. A defesa do petista pede a liberdade dele e a anulação dos atos do juiz Sérgio Moro. Vamos a Brasília conferir com Zé Maria Trindade os detalhes dessa notícia. Zé, seria essa pergunta apenas retórica para perguntar que ministro, na verdade, pediu vista nesse caso aí? Bom dia para você aí na capital federal. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, foi uma articulação da defesa do ex-presidente Lula esse pedido de adiamento, né? O pedido de vista foi apresentado pelo ministro Gilmar Mendes depois de 2 votos contrários ao ex-presidente Lula. O relator, o ministro Edson Fachin, que chegou a sugerir que o assunto fosse levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O argumento dele é de que trata-se de um assunto muito importante, que é discutir em habeas corpus a conduta de um juiz ou a parcialidade, né, de um magistrado. A ex-presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, também votou contra a liberdade de Lula, dizendo que, para o Supremo Tribunal Federal, sempre foi exigido um documento, uma prova documental de que o juiz, comprovadamente, foi parcial na decisão. O ministro Ricardo Lewandowski, ali logo no início, falou no adiamento que acabou vindo com pedido de vista. O desenho, por enquanto, é 2-0, mas só o desenho é de que ficará 2-2. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski votarão pela aceitação da defesa do ex-presidente Lula e ficando, portanto, o decano, o ministro Celso de Mello, como o voto que será definitivo. E presta atenção que se trata de uma ação muito arriscada, porque anularia a decisão do juiz Sérgio Moro lá de condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex. Esse adiamento, Edgar, ele é importante para a defesa porque o Conselho Nacional de Justiça está exatamente avaliando ali a conduta do juiz Sérgio Moro na Lava Jato e também nesse episódio recente que foi usado pela defesa de ele aceitar ser o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. São estratégias e estratégias da defesa de Lula e, olha, já são 7 julgamentos do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. É como se o Supremo não tivesse outro tipo de ação e nenhum outro tipo de trabalho a fazer, né? Sim, ô Trindade, entre essas estratégias aí, alegações da defesa, eles alegam a parcialidade do juiz em função de alguns atos tomados por ele durante o processo, né? Por exemplo, a retirada do sigilo da delação do Palocci, né? Um pouco antes da eleição, aquele impedimento, né, da ordem de soltura pelo desembargador plantonista lá, o Rogério Fravetto, e são questões que vão ser levadas aí à baila nessa discussão e que estão um pouco nesse pedido de vista, né? Quer dizer, esse olhar, por se tratar de um assunto que enseja aí comentários controvertidos na imprensa nacional e internacional, nas alegações do próprio juiz do Gilmar Mendes, que pediu vista aí para tentar pensar um pouco mais a respeito. Quer dizer, é um assunto que ainda vai caminhar por um tempo, quer dizer, a justiça tem esse timing mesmo, né? A justiça que a gente conhece, ela vai sendo levada de tempos em tempos, né? De vistas em vistas. É um processo complexo, né, Trindade? Embora o próprio Fachin, que é o relator do caso, tenha dito já, nas suas próprias palavras ali, que embora ele anote ali o que ele chama de procedimentos heterodoxos, e aí eu acho que ele se refere, na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, aquele áudio vazado do Lula na ocasião dele assumir a Casa Civil, né, ainda no governo da Dilma, para se livrar aí de uma eventual prisão e garantir a ele o foro privilegiado. Ainda assim, o ministro Fachin entende que não existam provas suficientes que justificariam aí a anulação desse processo. Olha, Edgar, foi uma fala mesmo diferente do ministro Edson Fachin, quando ele diz de ações ortodoxas, né? E dizendo até que aquela história dos fins justificam os meios, dizendo que sim, por uma causa nobre e tal. Mas, na verdade, já houve vários testes da Operação Lava Jato e a operação passou em tudo.
havia ali, desde o início, o Sérgio Moro sabe disso, um grande cuidado para evitar que todo o trabalho da Operação Lava Jato caísse na chamada defesa jurídica, que são detalhes ali do processo e não de mérito, né? E não se trata, assim, de provas, mas ações dos juízes, tempos para a defesa, tudo isso tem que ser muito estudado. E o juiz Sérgio Moro tem experiência do Supremo, ele foi juiz auxiliar da ministra Rosa Weber e soube exatamente fechar essas possibilidades aí de destruição da Lava Jato através de uma defesa no Supremo Tribunal Federal. Mas é a primeira vez, e esta é a grande novidade do julgamento de ontem, né, que se fala abertamente no plenário do Supremo sobre a Lava Jato e sua ação durante todo o processo. Então, o CNJ está investigando, está avaliando aí o procedimento da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, né? E isso vai acabar, sim, alimentando esse debate no Supremo sobre o pedido de anulação. Não é nem de liberdade, não, mas é um pedido de anulação através de um habeas corpus, anulação da sentença do juiz Sérgio Moro. E no julgamento disseram até o que é verdade, de que anular o ato do juiz Sérgio Moro estariam os ministros anulando todo o processo judicial, inclusive o Tribunal Regional Federal, 4ª Região, né? Que confirmou a sentença. Sim. Tá bom, Trindade, obrigado pelas informações, um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Perfeito, muito bom dia a todos. Vamos lá, Caio. Bom, recai aí mais uma vez, as atenções todas recaem sobre o juiz Gilmar Mendes, né? Mais uma vez o Gilmar Mendes. De volta aos holofotes. Ele vai estudar, obviamente se pede vista para você analisar melhor o caso e concluir, né, através das suas convicções ali. Ele não está familiarizado ainda, né? Não está familiarizado. Mas o que estaria por trás desse pedido de vista aí, na tua opinião? Bom, vamos retomar um pouquinho, né? O habeas corpus, né? O pedido de liberdade, do Lula, ele é baseado na suposta parcialidade do juiz Sérgio Moro, né? Então isso quando do julgamento do caso do triplex, aquele apartamento de luxo que o presidente recebeu e que foi reformado em nome dele a título de propina, né? Então, qual que é a narrativa? Que o ex-presidente ele seria algum tipo de vítima das ambições e da agenda política do juiz Sérgio Moro. Essa narrativa, para usar a própria expressão do futuro ministro, né, do super-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, é uma fantasia. Ele disse, ele foi categórico, o Lula foi condenado porque cometeu crime. Só para retomar, os 3 argumentos elementares para desconstruir essa teoria da conspiração são bem fáceis. Primeiro, a decisão do Moro, em primeira instância, se deu em julho de 2017. Então, assim, pelo critério cronológico, àquela época não havia como se saber qual o resultado do pleito eleitoral, certo? Segundo, a pena sentenciada pelo juiz Sérgio Moro, ela foi reformada, na verdade ela foi agravada no TRF4, né? Ela sai de 9 anos para 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, né? E terceiro, além do Moro, outros 19 juízes, né, incluindo aí 3 tribunais e 8 ministros do Supremo Tribunal Federal que foram nomeados durante os governos do PT, analisaram o caso. Então, assim, é um processo que já transitou, já foi e voltou 1000 vezes e o resultado é sempre o mesmo. O julgamento, como você bem colocou, foi suspenso pelo pedido de vista do Gilmar Mendes, né, e ele não se comprometeu, esse é um detalhe interessante, Edgar, na fala dele, né, no voto dele. A voltar esse ano ainda, exatamente, né? Então ele já sinalizou pra gente que isso vai ser pauta de 2019. Agora, é curioso, porque o pedido de habeas corpus, ele é uma peça simples, principalmente quando ele é baseado numa fantasia. O voto da Carmen Lúcia foi peremptório. Ela disse o fato, né, ou seja, o aceite do Moro, o aceite do convite do presidente Bolsonaro pelo juiz Sérgio Moro não pode ser considerado por si suficiente para afirmar sua parcialidade, né? Nesse mesmo sentido, o Edson Fachin. Então, só que o que acontece? Como bem colocou o Zé Maria, há uma série de representações de cunho aí político fantasioso no Conselho Nacional de Justiça, justamente questionando a conduta do então juiz Sérgio Moro. Se o STF
que é nosso último tribunal recursal, ele julgasse o mérito desse pedido esdrúxulo, ele esvaziaria a discussão. Então, qual que é a teoria aqui que se coloca? Que isso é um cálculo político do Gilmar Mendes na tentativa aí de arranhar a ilibada reputação do ex-juiz Sérgio Moro, que é manter o assunto na pauta, fortalecer a narrativa da oposição, e é para desgastar mesmo. Eu diria até que tem uma pontinha de inveja, mas os fatos, Edgar, eles permanecem os mesmos. O Lula não é vítima do Moro, o Brasil é que é vítima do Lula. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Poderíamos seguir com esse papo ainda por um tempo. Fica para 2019. Fica para 2019.